As 10 cataratas mais bonitas do mundo. As cataratas são algumas das maravilhas naturais mais bonitas e interessantes que podemos encontrar. Uma sensação única que ocorre quando você admira toneladas de água caindo de um penhasco e colidindo com o rio abaixo. O mundo está cheio de belas cachoeiras que são capazes de tirar o fôlego de alguém. Cachoeiras são uma formação na qual a água flui através de uma queda vertical localizada no curso de um leito do rio. Algumas cachoeiras são usadas para gerar energia hidrelétrica. As quedas de água são sistemas dinâmicos que variam com as estações de ano e com os anos. Número 10. Cataratas de Jog. Esta catarata é criada pelo rio Charavati e tem uma queda de 253 metros. É a cachoeira mais alta da Índia. Antes da estação das chuvas, essa beleza natural é praticamente irreconhecível. A única coisa que você vê são alguns pequenos fios de água caindo do penhasco. Tudo muda com a estação, pois com a chegada das chuvas, essas cachoeiras podem atingir e até exceder em tamanho e volume, e superar a outras mais conhecidas. Embora na Índia e no resto da Ásia existam cachoeiras mais altas, elas não são tão espetaculares quanto essa. Aproveitando seu enorme fluxo, em 1948, foi construída uma usina hidrelétrica. Número 9. Cataratas Huangpu. Medindo 77,8 metros de altura e 101 metros de largura, essas são algumas das maiores cachoeiras da Ásia e fazem parte de um grupo de 18 cachoeiras que formam a paisagem adjacente. Está localizado no rio Baixi, em Anshun, província de Guizhou, China. Uma caverna formada naturalmente na parte de trás da cachoeira, com 134 metros, permite aos visitantes apreciar este show de um ângulo único e até tocar a água. A cachoeira Huangpu é uma cachoeira típica formada pela fissura da erosão kársica. Também em seus arredores desenvolveu muitas cavernas kársticas, com uma variedade de formas de relevo, formando o famoso mundo subterrâneo Guizhou, que tem grande valor turístico em Anshui. Número 8. Cataratas Gufós. Essas cachoeiras, cujo nome tem o significado de Catarata Dourada, é uma magnífica cachoeira de 32 metros, com 2 andares no Rio Branco, que cai em uma fenda de 32 metros de profundidade. O Gufós está composta por 2 cascatas que transportam uma média de 109 metros cúbicos de água por segundo. O primeiro, na parte mais alta das cataratas, mede aproximadamente 11 metros. Depois de cair aqui, a água encontra o outro grande salto. A segunda cachoeira Gufós mede 20 metros, de modo que todos somam 31 metros de altura. A explicação para esse fenômeno se deve à geografia islandesa específica. Na terra desta área, existem várias camadas compostas de materiais diferentes, algumas mais duras do que as outras, como a lava basáltica. Isso fez com que a força do rio Irtha erodisse os diferentes estratos, de maneira diferente, esculpindo lentamente os degraus, que hoje vemos perfeitamente refletidos em Gufós. Número 7. Cataratas de Tian. Estão localizadas na fronteira entre a China e o Vietnã. Elas são a 4ª maior cachoeiras ao longo de uma fronteira, depois das Cataratas de Iguaçu, as Cataratas de Foz e as Cataratas de Niágara. Seu salto principal é chamado de Tongling Gorge, acessível apenas por uma caverna de um riacho adjacente. Essas cachoeiras são formadas no rio Guichun ou Quaisong, e devido à sua beleza cênica e importância nesses 2 países, tornou-se um destino turístico por excelência.
As quedas têm uma queda de cerca de 30 metros e são separadas por várias rochas e árvores, o que as torna um pouco mais extensas e com maior beleza. Tetian é a maior cachoeira do continente asiático, uma maravilha da natureza. Esta beleza natural foi fechada ao público, até que recentemente foi aberto ao turismo. Atualmente você pode pegar barcos que levam os aventureiros às cataratas. Por um lado das cachoeiras, você pode nadar. Número 6. Cataratas do Nilo Azul. Estima-se que as quedas tenham entre 37 e 45 metros de altura e consistem em 4 correntes que originalmente variavam de apenas um gotejamento. Na estação seca, mais de 400 metros de largura na estação chuvosa. As Cataratas do Nilo Azul isolaram a ecologia do Lago Tana da ecologia do resto do Nilo, e esse isolamento desempenhou um papel na evolução de uma fauna endêmica no lago. A uma curta distância, justamente das cataratas, está a primeira ponte de pedra construída na Etiópia, erguida por ordem do imperador Susenjos em 1626, conhecida como Águas de Fumar. Essas cachoeiras estão localizadas no rio Nilo Azul, no norte da Etiópia. Embora a maior parte da energia da água tenha sido desviada para fornecer uma usina, eles não perderam a beleza e continuam sendo um dos locais turísticos mais visitados da Etiópia. Número 5. Cataratas de Kaieteur, Guiana. É uma cascata ou queda de água, localizada no rio Potaro, na parte central da Guiana, norte da América do Sul. Está localizada no Parque Nacional Kaieteur, na região de Potaro-Ciparuni, reivindicada pela Venezuela como parte da Guiana Essequiba. As Cataratas Kaieteur são 5 vezes mais altas do que as Cataratas do Niágara e têm o dobro de altura para as Cataratas Vitória. No entanto, fazem parte de um grupo de impressionantes cachoeiras pouco conhecidas. Nesse ponto ocorre outra série de quedas acentuadas de água, aumentando a altura total da cachoeira para aproximadamente 256 metros. Distingue-se de outras cachoeiras do país pela combinação da alta altitude e grande capacidade, com uma média de 663 metros cúbicos por segundo. Número 4. Cataratas do Niágara. As Cataratas do Niágara são um grupo de cachoeiras localizadas no rio Niágara, na região nordeste da América do Norte, no Canadá, localizada a cerca de 236 metros acima do nível do mar. Sua queda é de aproximadamente 64 metros. Esse conjunto de cachoeiras é composto por 3 quedas diferentes: a Americana, a Bridal Veil e a Orsechoi, a última localizada no território canadense, e as demais em solo norte-americano. É o local mais visitado do mundo, com 14 milhões de visitantes por ano. Número 3. Cataratas Vitória. Esta bela catarata está localizada na fronteira entre o Zimbábue e a Zâmbia e fazem parte do leito do rio Zambezi. O mais interessante desta catarata é o estreito abismo em que a água cai. As Cataratas Vitória são formadas por uma queda acentuada em uma única vertical de um pico entre 60 e 120 metros de largura, esculpida por suas águas ao longo de um platô de basalto. A profundidade do topo, chamada Primeira Garganta, varia entre 80 metros na parte mais ocidental e 108 metros no centro. A única saída do primeiro desfiladeiro é um espaço de 110 metros de largura, cerca de 2/3 da passagem ao longo da largura das quedas da parte oeste, através da qual todo o volume do rio cai nos desfiladeiros das Cataratas Vitória. O
platô através do qual o rio Zambeze corre experimenta uma estação chuvosa do final de novembro ao início de abril e uma estação seca o resto do ano. Número 2. Cataratas do Iguaçu. As Cataratas do Iguaçu estão localizadas dentro do Parque Nacional do mesmo nome, a cerca de 20 quilômetros da cidade de Puerto Iguaçu, norte da província de Misiones, Argentina. O rio que os forma, também chamado Iguaçu, nasce no estado do Paraná, no Brasil, e depois de percorrer cerca de 1.200 quilômetros em um platô, absorvendo o fluxo de afluentes que esbarram em seu caminho, chega a um ponto em que a falha geológica forma uma rachadura na planície. A Garganta del Diablo, o principal salto das cataratas combinado com um constante trovão ensurdecedor que mergulha nas profundezas e depois mansamente deságua alguns quilômetros do rio Paraná, foram nomeados uma das maravilhas naturais do mundo. O sistema dessas cachoeiras inclui 275 cachoeiras ao longo do rio Iguaçu, 80% delas localizado no lado argentino. A maioria das cachoeiras tem uma altura aproximada de 64 metros. Embora a mais impressionante e alta de todas seja a Garganta do Diabo, com 82 metros de altura. Número 1. Cataratas dos Lagos de Plitvice. Localizado no Parque Nacional com o mesmo nome na região de Lika, na Croácia, esse sistema é composto por 92 cachoeiras e 16 lagos localizados em diferentes alturas. O palco é realmente uma beleza. Embora suas cachoeiras não tenham grande altura ou volume, ainda é uma bela paisagem para se apreciar. Ele está localizado na região de Lika, um lugar onde lagos, cachoeiras e nascentes de beleza espetacular se alternam. Esta região foi declarada Parque Nacional já em 1949 e listada no Patrimônio Mundial da Unesco em 1979. O parque tem uma área aproximadamente de 30.000 hectares e 22.000 deles cobertos por florestas. A área a ser visitada fica no centro do parque. São 8 km² de vale povoados de florestas, onde a hidrografia formou uma paisagem formada por 16 lagos de diferentes altitudes, comunicados por 92 cachoeiras e cascatas.